Segundo Felipe Campos, José Maia teria recebido um convite para fazer novela na Rede Globo. Oferecimento QuizTime. Curta, se inscreva, compartilhe e comente esse vídeo. Veja agora o que Felipe Campos fala referente ao convite que José Maia recebeu. Segundo ele, José Maia não deveria aceitar o convite. E qual é o seu ponto de vista? Qual é a sua opinião? Você acha que José Maia deveria voltar a fazer novela na Rede Globo? Ou você acha que ele deveria recusar o convite que supostamente ele teria recebido? Eu li, a matéria que o José Maia, ele não vai participar mais, ele se aposentou e ele não quer mais saber, inclusive, de televisão, tá? Eu vou deixar uma coisa muito clara pra vocês. Lá em 2016, quando essa história explodiu, eu fiquei completamente do lado do José Maia. Sabe por quê? Eu achei essa história sórdida, eu achei essa história um viés de crueldade único. Por quê? Porque a tal da figurinista, que eu não vou falar o nome, ela simplesmente foi lá, acusou o Zé Maia, abriu um inquérito contra ele, acabou com a carreira dele, quase acabou com a família dele, deixou o cara doente, desenvolveu uma síndrome emocional. E aí o que acontece? Quando o cara está acabado, jogado ao lixo, aos lobos, ela vai lá e retira o inquérito. Eu sempre disse que eu desconfiava dessa história. Eu sempre falei que os meus olhares estavam muito atentos na época que eu trabalhava num programa, que eu até cheguei a discutir feio, inclusive, até mesmo com quem comandava toda aquela história, porque ficou do lado daquela história toda do mexeu com uma, mexeu com todas, sabe? Sem saber exatamente o que estava acontecendo. E eu achei muita injustiça, mas muita injustiça, o que fizeram inclusive com o próprio José Maia, sabe? Um dos grandes ícones da nossa televisão, um dos maiores talentos que nós temos na nossa televisão, simplesmente teve que estancar a carreira dele por causa de mentiras, por causa de uma pessoa que simplesmente, segundo as minhas informações, levantou um falso testemunho horroroso, porque a história não é essa, tá? A história, ela não foi contada como deveria ter sido contada, sabe? A história ficou faltando pedaços, e pedaços que realmente iriam montar esse quebra-cabeça e dar um desfecho muito legal pra toda essa questão. Mas só que não. O que fizeram? Pegaram o Zé Maia e esquartejaram ele virtualmente, esquartejaram ele na imprensa, fizeram com que ele realmente se acabasse, ficasse como um lixo realmente, sabe? Isso foi o propósito que fizeram. E daí, depois que tá tudo acabado, destruído, ele completamente jogado aos lobos e que só teve o acolhimento da própria família, o que aconteceu? Ela vai lá e retira a queixa. Então, ou seja, por que não deixou? Por que não foi até o final, sabe? Porque eu gostaria sim de ver um dia, se acontecer realmente com esses famosos. Deve acontecer isso, inclusive, na vida real, no cotidiano de muita gente. Mas eu gostaria, talvez, que um famoso um dia fosse preso por esse motivo. E talvez o José Maia fosse preso por esse motivo até então. Mas daí ela vai lá e retira a queixa. Por que ela não deixou